Oi, pessoal. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Dependendo do horário de quem estiver assistindo ao canal Espiritismo e Renovação. Então é com muita alegria, com disposição, que se inicia mais essa vez o estudo, né? A gente agora vai dar sequência, né, no Livro dos Espíritos, vendo a questão 35 e 36 e algumas posteriores ainda. A gente está vendo sobre a criação das coisas, o espaço universal, enfim. Vamos fazer como de costume a leitura da pergunta e depois, né, a resposta dos espíritos, né, eventuais comentários do Kardec. Eu também vou expandir, né, sobre o assunto. O espaço universal é infinito ou limitado? Infinito. Supõe-no limitado. Que haverá para lá de seus limites? Isto te confunde a razão, bem o sei. No entanto, a razão te diz que não pode ser de outro modo. O mesmo se dá com o infinito em todas as coisas. Não é na pequenina esfera em que vos achais que podereis compreendê-lo. E aí Kardec ele faz um comentário, né? Supondo-se um limite ao espaço, por mais distante que a imaginação o coloque, a razão diz que além desse limite alguma coisa há. E assim, gradativamente, até o infinito. Porquanto, embora essa alguma coisa fosse o vazio absoluto, ainda seria espaço. Pois então, né? Aí é aquele paradoxo, né? Que nem está dizendo aqui a espiritualidade, o próprio Kardec. A gente começa a pensar, né? A gente está aqui no planeta Terra, daqui a pouco a gente imagina outros locais e a gente realmente não consegue imaginar, né? Ah, tem uma borda no espaço, tá, mas o que tem para lá da borda? Né? A gente não consegue imaginar o que é o vazio, o que é, né? Algo que não existe, mas como assim, né? Algo que não existe. A gente não consegue botar realmente um fim no universo. E como dizia, né, a espiritualidade, a gente ainda está muito longe de poder entender algumas questões. Então, principalmente essa questão do infinito do tempo e do espaço é algo bem complicado. Mas, enfim, é interessante a gente pensar em outros planetas, né, na vida que pode existir em outras localidades, porque nós espíritas, né, entendemos que em todos os planetas há vida. Há muitas moradas da casa do meu pai, já dizia Jesus. E, e a vida, ela pode existir, né, por exemplo, porque são vários patamares evolutivos. A gente, por exemplo, né, não enxerga espíritos, né, a não ser que a pessoa tenha mediunidade, enfim. E porque no momento do desencarne, né, a gente, né, espírita, entende dessa forma e estuda isso. E isso fica muito bem ilustrado, por exemplo, nos filmes Nosso Lar e Nosso Lar 2. Ou seja, no momento que o corpo físico ele encerra o seu período aqui na Terra, todos nós vamos para algum lugar. E esse lugar ele vai guardar a proporção com o desenvolvimento intelecto-moral da pessoa, notadamente a questão moral, porque existem muitos espíritos, né, que têm uma inteligência muito brilhante, mas devido à baixa moralidade, eles podem ficar em locais, digamos assim, não agradáveis, nas zonas umbralinas. Pois bem, nós não enxergamos todo esse espaço, né? Mas ele existe, né? Temos comunicações, temos várias provas, né, de que isso existe. A gente consegue, por exemplo, né, verificar através da mediunidade, das provas, de experiências de quase morte, em que as pessoas conseguem sair dos corpos físicos, né? E ao sair do corpo físico, as pessoas enxergam outros espíritos, as pessoas interagem com esses espíritos, né? E isso é um fenômeno que existe no mundo inteiro. Então, né, aquele argumento que ninguém nunca voltou para dizer, né, para contar do mundo de lá, isso na verdade é bem impreciso, bem incorreto, porque tem várias obras mediúnicas, né? Existem já filmes tratando sobre isso, existem pessoas que passaram por experiência de quase morte e falam sobre isso.
Então, na verdade, né, existe um neurologista de Harvard que escreveu o livro Uma Prova do Céu, em que ele próprio era ateísta, né, não acreditava em vida após a morte. E aí ele se convence de que existe um princípio espiritual, ele se convence de que existe Deus, né? E tudo isso vai fazendo com que a gente possa formar uma convicção, né? E essa é uma pergunta muito pertinente, porque vários pensadores, né, filósofos, enfim, sempre tentaram buscar essas respostas, né, sobre a vida, sobre os outros planetas, né? A gente imaginando que todo esse gigante céu estrelado fosse só para nossa contemplação, né? Planetas que estão a vários anos-luz de distância. E aí vem a doutrina espírita nos falar que justamente todos os locais são habitados por vários tipos de humanidades e com variados tipos, né, de evolução. Estando a Terra, né, muito diferentemente do que a gente imagina, né, que a gente supõe que a gente é muito moralizado ou muito intelectualizado, e na verdade a gente está bem no comecinho da evolução. A gente está ainda, digamos assim, engateando, né? Somos de crianças para pré-adolescentes espirituais, né? Principalmente na questão da moralidade, né? Entendimento das leis divinas, né? Do respeito ao próximo. Mas então isso é tudo muito interessante, essa questão, né, da gente imaginar o universo, a vida no universo, e a gente vai justamente estudar isso, né, nesse momento. Prosseguindo então para a questão número 36. O vácuo absoluto existe em alguma parte no espaço universal? Não, não há o vácuo. O que te parece vazio está ocupado por matéria que te escapa aos sentidos e aos instrumentos. E é sempre bom fazer ressalvas, né? Porque o Livro dos Espíritos, né, foi escrito já há algum tempo e a humanidade, obviamente, tem agora outras ferramentas bem mais precisas e, né, não é meu campo de atuação, né? Não sou físico, mas constantemente com telescópios mais potentes, com a própria questão, né, de teorias para tentar compreender o universo, fazer estimativas, né, tudo isso evoluiu muito, né? Mas ainda assim, por mais que a gente analise, tem essa questão do espaço infinito, né? A ciência, por exemplo, ainda não conseguiu comprovar isso que a gente estava comentando há pouco, de que existe vida inteligente, né, fora da Terra, né, porque não se conseguiu provar, por exemplo, uma comunicação. Mas aí justamente vem a espiritualidade nos trazer que, né, da mesma maneira que a gente não enxerga o plano espiritual, pode sim existir vida em outros planetas e a gente só não consegue, no caso, visualizar isso, né, por uma limitação dos nossos sentidos. Mas isso é algo temporário. E também, né, pensando na amplitude do espaço, pode, né? E com certeza existem outros planetas de expiação e de provas que daí sim estariam no mesmo patamar vibratório e que se a gente conseguisse, né, pegar um meio de transporte lá chegar, aí sim a gente poderia, enfim, visualizar seres, né, na mesma condição que a nossa, digamos assim, de materialidade, falando estritamente. Mas no caso aqui a gente não tem, por exemplo, digamos que essa localidade, né, que eu estou citando como exemplo fosse a Lua. Não é a Lua, não é Marte, enfim. Não temos, né, com a tecnologia atual como chegar, né, em algum espaço físico, em algum planeta, né, de algum sistema solar, para poder fazer esse contato com uma humanidade, né, que seja extraterrestre. E o próprio termo extraterrestre, né, fora da Terra, né? Mas enfim, como se a Terra fosse o centro do universo, e na verdade a gente vendo o todo, né, e considerando a nossa evolução tecnológica e a evolução moral, na verdade a gente vê que não faz também muito sentido a gente, né, se achar, como se diz, a última bolachinha do pacote, porque na prática o ser humano ainda, né, na escala da evolução ainda está muito no início, né? A gente está bem no comecinho ainda. Mas ao invés de ser um desalento, na prática isso pode ser justamente pensado como temos espaço ainda para
para fazer a nossa caminhada, a nossa evolução intelecto-moral. Pois bem, o capítulo 2 encerrou-se. Agora a gente parte para o capítulo número 3, que fala a respeito da criação. E dentro desse capítulo 3 da criação existem alguns tópicos, né? Dentre eles, formação dos mundos, formação dos seres vivos, povoamento da terra, Adão, diversidade das raças humanas, pluralidade dos mundos, considerações e concordâncias bíblicas concernentes à criação. Então, sobre a formação dos mundos, né? Aqui está dito da seguinte forma, antes de iniciar a pergunta. O universo abrange a infinidade dos mundos que vemos e dos que não vemos. Todos os seres animados e inanimados, todos os atos que se movem no espaço, assim como os fluidos que o enchem. Então, né, começa a primeira pergunta. O universo foi criado, ou existe de toda eternidade, como Deus? É fora de dúvida que ele não pode ter se feito a si mesmo, né? Se existisse, como Deus, de toda a eternidade, não seria obra de Deus. E aí Kardec comenta: diz-nos a razão não ser possível que o universo se tenha feito a si mesmo, e que, não podendo também ser obra do acaso, há de ser obra de Deus. Aqui, com essa questão do tempo, né, isso é um aspecto muito difícil de a gente imaginar, né? Como o universo não existe de toda a eternidade, né, e Deus é eterno, em algum momento houve a criação. E se houve a criação, obviamente essa criação foi feita por Deus, conforme a gente já estudou lá, que é a causa primária de tudo. E a gente não consegue, a gente sempre fica num caminho sem saída. Porque se o universo foi criado, né, e o tempo é infinito, né, para frente e para trás, né? E é até difícil dentro de conceber algo desse gênero. E aí, como compreender, né, a criação nesse contexto? Né? Pensar que houve uma quantidade de tempo que não havia nada e daqui a pouco começou a existir alguma coisa. Né? E pensar que para trás o tempo é infinito também. Então, a gente fica é difícil analisar. Né? Realmente é muito complicado. Mas o mais importante é a gente saber que algumas coisas, né, a nossa razão não tem acuidade suficiente para abordar, né? Não tem a potência suficiente para abordar, mas enfim, são coisas que em algum momento, né, talvez o ser humano, né, não aqui na Terra provavelmente, mas num degrau, né, evolutivo bem mais adiante, talvez a gente consiga, né, ter outras obras que tratem a respeito disso. E aí a próxima pergunta, a número 38. Como criou Deus o universo? Para me servir de uma expressão corrente, direi, pela sua vontade. Nada caracteriza melhor essa vontade onipotente do que essas belas palavras de Gênesis, capítulo 1, versículo 3. Deus disse: faça-se a luz, e a luz foi feita. Aí demonstra, né, como, né, de forma poética, né, a onipotência de Deus ao criar tudo que existe, né? Que nem a gente já comentou, pela complexidade da obra, a gente consegue imaginar a potência do Criador. Né? Nós vemos um smartphone, a gente vê uma obra de engenharia e a gente se admira, né, da correção, da beleza do prédio, enfim, de aspectos, né, do espaço. E imagina o quanto isso se amplia, né? A gente imaginando um planeta, a gente pensando num sistema solar, a gente pensando numa galáxia, a gente pensando na infinitude do universo. Então é algo que escapa até realmente a nossa compreensão, né? Tanta magnitude. Poderíamos conhecer o modo de formação dos mundos? Tudo o que a esse respeito se pode dizer e podeis compreender é que os mundos se formam pela condensação da matéria disseminada no espaço. Bom, aqui novamente, né, existem, né, ali
derivações do fluido cósmico universal e justamente com os co-criadores, né, como por exemplo Jesus, que é o governador do planeta e também auxiliar de Deus na criação, né, na formação do órbito terrestre, como também nos fala o livro A Caminho da Luz. Aí a gente começa a perceber a grandeza espiritual, né, do Messias, né, de Jesus, né, o nosso irmão mais velho, já um espírito crístico. E aí a gente começa a imaginar, né, o potencial que a humanidade tem, né? Até onde a gente consegue chegar porque ele está falando, né, de um ser humano que chegou num patamar evolutivo e que nesse patamar evolutivo ele atua num nível de cocriação e sendo cocriação, né, e nessa cocriação ele consegue inclusive participar da formação do próprio orbe, né, ou seja, do próprio planeta. É uma coisa também muito, muito grandiosa. E aí, na próxima questão, a número 40, serão os cometas, como agora se pensa, um começo de condensação da matéria, um começo de condensação da matéria, mundos em via de formação? Isso está certo. Absurdo, porém, acreditar-se na influência deles. Refiro-me à influência que vulgarmente eles atribuem, porquanto todos os corpos celestes influem de algum modo em certos fenômenos físicos. Aqui é aquela coisa mais mística, né? Ah, tá passando um cometa, isso vai simbolizar tal coisa, não sei, uma grande seca, uma grande escassez, enfim, é mais esse aspecto assim. Agora indo para a questão 41. Pode um mundo completamente formado desaparecer e disseminar-se de novo no espaço a matéria que o compõe? Sim. Deus renova os mundos como renova os seres vivos. Aqui é aquilo, o planeta, né, numa grandíssima escala, é também é como se fosse um ser vivo, né? Nasce, né, se desenvolve e em determinado momento começa a entrar, né, no apogeu, declínio e término, né? Digamos, a morte do planeta. E aí, no caso, acontecendo isso, né? Da mesma maneira que o corpo, né, se decompõe e os elementos químicos retornam à Terra enfim, ao ciclo da vida, numa escala maior, os planetas acontece o mesmo. O planeta acaba se decompondo e essa matéria retorna ao universo, né? Então, Deus também renova os mundos como renova os seres vivos. Só que, claro, né, pensando em uma encarnação humana, um prazo aí de 80 anos, 70 anos, 30 anos, enfim, o planeta são, né, a gente pode pensar aí numa escala de bilhões de anos. Então, muito, né, muito superior o tempo. 43. Quando começou a Terra a ser povoada, no começo tudo era caos. Os elementos estavam em confusão. Pouco a pouco, cada coisa tomou o seu lugar. Apareceram então os seres vivos apropriados ao estado do globo. Aqui é uma coisa bem interessante, porque o espiritismo ele acredita justamente na evolução das espécies, né? Ou seja, que geralmente se cria um antagonismo, outro é criacionista, outro é evolucionista. O espiritismo aqui ele explica muito bem esse ponto. Porque fala que Deus é criador de tudo, é a causa primária de tudo, né? Só que as coisas não são, digamos assim, magicamente criadas, tipo, né, dá um estalar de dedos, né, e daqui a pouco está o ser humano formado. Não, isso tudo acontece através de processos, né? Então, aquela coisa, né, começaram com os seres unicelulares, foram se multiplicando, e assim foram surgindo as espécies, né, indo dos seres mais simples até chegar no ser mais complexo que é o ser humano. Só que esse processo não é de um dia para o outro, de um segundo para o outro. São processos que demoram milhões, bilhões de anos. Então, ao trazer essa questão que tudo era caos, né, pouco a pouco cada coisa tomou o seu lugar. Então, surgiram os seres vivos apropriados ao estado do globo. Então, a gente pode imaginar um planeta incandescente, daqui a pouco os mares, né, com maremotos e tudo, né, os elementos gerais da vida espalhados pelo globo, né?
teve também um período de grandes descargas elétricas, enfim. A ciência estuda muito esses períodos geológicos, digamos assim, e aí começa a se criar como se fosse uma contradição. Ah, não, então tu não acredita em Deus porque tu não é criacionista e não. Na verdade não tem, né? Não tem problema algum. O Espiritismo diz, olha, justamente porque quando Deus no primeiro dia se criou isso, no tal dia se criou aquilo, é um simbolismo, porque um dia não precisa ser necessariamente 24 horas, a gente pode entender um dia como se fosse um período, né? E esse período pode ter uma escala de tempo absurdamente grande, né? Então, se indo do simples para o complexo, a gente consegue ver de forma bem concreta, sim, a evolução das espécies, né? Até o momento da formação do corpo humano. Aí sim, então, passando do reino mineral, né? O ser humano, né? Aliás, o ser humano não, o princípio espiritual, né? Dormitando ali na fase mineral, depois chegando no reino vegetal, depois no mundo animal, até chegar na parte hominal, né? Que é o ser humano, né? O homem, né? Enquanto ser humano. E tudo isso numa escala de tempo absurdamente grande, né? Então Deus, ele usa sempre o tempo, né? Em tudo a passagem do tempo. E visto que para nós o tempo é infinito, né? Não tem porque, entre aspas, a gente ter pressa nas coisas, né? As coisas acabam acontecendo. E isso vale para tudo, né? Desde a nossa evolução intelectual, moral, aceitar a justiça das coisas, né? Não querer fazer justiça com as próprias mãos, né? Aceitar o tempo das coisas. Mesmo as dificuldades, né? Como a doença, a morte, enfim, tudo isso pertence ao ciclo da vida. E pertencendo ao ciclo da vida, né? A gente imaginando que todos somos seres imortais, teremos, né, todo o tempo para frente que a gente possa imaginar, eventuais dificuldades, problemas que se tenha por 5, 10, 20, 50 anos, né? A gente não nega a dor das coisas, né? Até porque justamente a doutrina espírita veio ser o consolador prometido, não porque retira a dor, mas porque explica a dor, ressignifica a dor. Isso mostra que o tempo, na verdade, né, se a gente diluir 50 anos, o que é 50 anos na eternidade, né, para frente do tempo? Não é nada. E aí a gente começa a perceber que, na verdade, né, nesse projeto evolutivo em que está o ser humano, né, como diz em algumas obras, né, e a gente pode fazer uma analogia, por exemplo, como se fosse um exército, né? O general ele se preocupa mais com o soldado ou com o seu fardamento, né? Obviamente que o mais importante é o soldado. O fardamento, se estragar, se ficar esfarrapado, não tem problema. O importante é o soldado. E aí a gente também pode pensar na questão do espírito e do corpo, né? Então, por mais que o corpo adoeça, né, que a gente tenha limitações e dificuldades, o importante é o espírito evoluir, porque esse sim é indestrutível. Então, problemas físicos é como se fossem problemas, digamos, na nossa roupa, na nossa veste. O importante é a gente cumprir, né, o nosso papel evolutivo aqui no planeta. Então, a gente começa a ver sobre, né, falando sobre essa questão do tempo, né, sobre a questão da povoação da Terra e, na sequência, o processo de evolução, que é o que a gente vai estar comentando aqui, né? De onde vieram para a Terra os seres vivos? A terra lhes continha os germes, que aguardavam um momento favorável para se desenvolverem. Os princípios orgânicos se congregaram, desde que cessou a atuação da força que os mantinha afastados, e formaram os germes de todos os seres vivos. Esses germes permaneceram em estado latente de inércia, como a crisálida e a semente das plantas, até o momento propício ao surto de cada espécie. Os seres de cada uma dessas se reuniram, então, e se multiplicaram. Aqui é justamente isso, né? Da questão da evolução. No momento que tinha seres unicelulares, né? Aos poucos foram evoluindo, né? Até chegar um momento que daí surgiram, né, os seres multicelulares, depois os peixes, né? Enfim, os anfíbios, os mamíferos, as aves, né? Até chegarmos nos primatas, né? Os macacos. Até chegar a um determinado ponto, né, que daí, estando no ápice do corpo da evolução, né,
desse ser, aí sim, aí havendo então nesse instante a encarnação do primeiro homem, né? Havendo, digamos assim, quando a porque mesmo nos animais também, para ficar mais completa, né, essa questão e o entendimento, porque existe, digamos assim, a evolução das espécies, né, na parte animal, né? Então obviamente a gente consegue perceber que existe uma diferença muito clara e muito óbvia, né, uma demarcação entre, digamos, a capacidade intelectiva do ser humano e dos animais, né? Mas os animais, eles também têm alma. Só que é um processo de evolução diferente do ser humano, né? E chega um determinado momento que, digamos, essa alma coletiva dos animais, elas acabam, há um processo de individuação, e aí sim, aí há, digamos, a primeira encarnação do ser humano, né? Enquanto já saindo do reino animal para o reino hominal, do reino animal para o reino hominal. Ou seja, o princípio espiritual, ele cumpriu todos os degraus, ou seja, ele saiu, né, da fase mineral para a fase vegetal, para a fase animal, né, mais especificamente nos animais inferiores e evoluindo, até que, estando apto aquele princípio inteligente, aí sim há a individuação, se forma o pensamento contínuo, e aí o ser humano, né, faz a sua primeira encarnação. E claro, ele está muito mais próximo do instinto, da própria animalidade, né? O livre-arbítrio é reduzido, porque a gente responde às coisas conforme o nosso grau de discernimento, né? E quanto mais a gente vai evoluindo, mais a nossa moralidade e intelectualidade se desenvolvem e mais responsável todos nós somos pelas coisas, né, que a gente faz. Então, o ser humano que é bruto, né, que é primitivo, ele tem muitas vezes pouquíssima responsabilidade, porque justamente em virtude, né, do seu pouco entendimento das coisas, né? Até a própria lei dos homens é assim, né, a nossa lei humana, né, se chama a inimputabilidade, ou seja, a pessoa é inimputável. Ela não responde, né, ela não tem condição de responder perante a lei. Então, se a gente pensar no início, né, o ser humano, ele é praticamente um animal, ele tem um instinto de reprodução, de alimentação, né? Ele quer, né, o instinto de conservação, né? E, enfim, aí vai se tendo uma evolução. E aqui o Livro dos Espíritos, ele justamente explica isso, né, que todos os germes latentes, né, da vida estão no planeta. Há toda uma preparação para chegar onde nós estamos hoje, demoraram bilhões de anos. Então, desde a formação do planeta, né, desde a passagem de todas essas fases, né, é um tempo muito extenso. Mas aí a gente consegue admirar mais ainda, né, a grandiosidade de Deus, né, que faz tudo isso para que as coisas vão acontecendo e sempre com a gradatividade, ou seja, as coisas são paulatinas, né? As coisas acontecem de degrau a degrau, né? Lentamente. E a nossa evolução também é assim, né? Por isso que não adianta a gente acreditar que as coisas acontecem do dia para a noite, né? Porque realmente as coisas são demoradas, né? Para a gente evoluir do ponto de vista tanto intelectual quanto moral, as coisas são muito difíceis, né? Ou a gente pode usar outro termo, as coisas são trabalhosas, né? Ou seja, dão trabalho, mas acabam acontecendo, né? Esse é um determinismo divino, né? Aqui, porque uma vez que há a eternidade do tempo para frente, cedo ou tarde a gente vai chegar no grau de pureza espiritual com o passar do tempo. Então, indo agora para a questão número 45, né? Onde estavam os elementos orgânicos antes da formação da Terra? Achavam-se, por assim dizer, em estado de fluido no espaço, no meio dos espíritos ou em outros planetas, à espera da criação da Terra para começar a existência nova em novo globo.
Aí Kardec nos responde: a química nos mostra as moléculas dos corpos inorgânicos unindo-se para formarem cristais de uma regularidade constante, conforme cada espécie, desde que se encontrem nas condições precisas. A menor perturbação nessas condições basta para impedir a reunião dos elementos, ou, pelo menos, para obstar a disposição regular que constitui o cristal. Por que não se daria o mesmo com os elementos orgânicos? Durante anos se conservam germes de plantas e de animais, que não se desenvolvem senão a uma certa temperatura e em meio apropriado. Tem-se visto grãos de trigo germinarem depois de séculos. Há, pois, nesses germes um princípio latente de vitalidade, que apenas espera uma circunstância favorável para se desenvolver. O que diariamente ocorre debaixo das nossas vistas, porque não pode ter ocorrido desde a origem do globo terráqueo, a formação dos seres vivos, saindo eles do caos pela força mesma da natureza, diminui de alguma coisa a grandeza de Deus? Longe disso. Corresponde melhor à ideia de que fazemos do seu poder a se exercer sobre a infinidade dos mundos por meio de leis eternas. Essa teoria não resolve, é verdade, a questão da origem dos elementos vitais, mas Deus tem seus mistérios e pôs limites às nossas investigações. Aqui está dizendo, né, que existe também no plano espiritual, né, o planejamento das espécies, tudo é feito, né, pelos, né, digamos, os geneticistas do mundo espiritual. Né? Então, da mesma maneira que a gente tem todo um estudo aqui na Terra, a gente sempre tem que levar em consideração que a vida, digamos, real é no plano espiritual. Então, a tecnologia, as coisas, tudo é muito mais desenvolvido do lado de lá, porque aqui, como já dizia Platão, aqui é uma cópia, né? O mundo das ideias, né, que seria o mundo espiritual, lá sim, né? Aqui é apenas uma cópia imperfeita. Pois bem, uma coisa também que é interessante para complementar o estudo, né, até porque a gente não tem como falar de tudo ao mesmo tempo, existem livros aí que se pode pesquisar, né, indo em centros espíritas, né, filiados à Federação Espírita Brasileira. Existem uma série de livros que tratam a respeito, por exemplo, das almas dos animais, da evolução. Né? No próprio estudo sistematizado da doutrina espírita, se fala muito a respeito disso, da evolução do princípio, né, do princípio inteligente, né, do princípio espiritual. Então, né, todas essas fases, né, reino mineral, vegetal, animal, né, hominal, tudo isso é visto em bastante detalhamento e, por óbvio, né, a gente não consegue adentrar em todas as questões, né, ao mesmo tempo, mas para quem tiver o interesse de se aprofundar nesses aspectos, há farta literatura sobre isso. Também recomendo, né, fortemente, porque muitas das coisas que falamos aqui vão fazer muito mais sentido se a pessoa se matricular, né, numa casa espírita para fazer o estudo, né, do livro dos Espíritos, do Evangelho, fazer as próprias leituras, né? Até porque esse nosso estudo, ele é um estudo introdutório, né? Não há mágica no processo, né? Justamente, como já dizia lá, quando a gente estudou a introdução, o estudo do Espiritismo é algo bastante profundo, né? E demanda muito tempo. Então, aqui são questões iniciais, né? Que a pessoa pode buscar, ampliar, escutando palestras do Divaldo Franco, materiais também, por exemplo, do Haroldo Dutra Dias, né, que tem materiais excelentes também. Enfim, a gente, né, os próprios livros do ESD são materiais excepcionais, né, as outras obras básicas, né, por exemplo, a Gênese também fala muito da questão, né, justamente dessa origem das coisas. Então, é um convite, né, para que a gente se aprofunde e consiga compreender cada vez mais isso. E esse aspecto, né, do início das coisas, que nem diz, é muito difícil, né, porque a gente não consegue aqui nesse patamar evolutivo ter uma compreensão completa. Mas, enfim, algumas noções a gente tem, né. Então, já agradeço, né, a todos aí que estiveram até esse momento estudando conosco no Livro dos Espíritos, mais uma vez. A gente vai encerrando aqui nessa questão número 45. Né? No estudo posterior, a gente vai para a questão 46. Então, que todos, né, se gostaram do material, possam deixar o seu like, né, o seu curtir.
Também, se puderem compartilhar esse material, que é uma forma de fazer com que esse estudo chegue a mais pessoas, né? E aí a pessoa também possa começar a refletir sobre, né, assuntos novos, né? Porque todo mundo quer melhorar, quer mudar a sua mentalidade. E a melhor forma de acontecer é justamente estudando o que? Temas novos. E essa questão da espiritualidade, ela eleva o nosso patamar vibratório. Então, se a gente tem o interesse, né, de melhorar de vida, de adentrar em outros tipos de situações, né, que nos favoreçam, principalmente na compreensão, né, de Deus, do infinito, do universo, ao estudar esses materiais, né, e claro, sempre utilizando, né, enquanto espírita, né, fontes fidedignas, né, então, né, as obras espíritas, que nem, né, o Pentateuco, né, o Livro dos Espíritos, o Céu e o Inferno, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, a Gênese, pegando materiais de estudo sistematizado da doutrina espírita, estudos avançados da doutrina espírita, procurar palestrantes também que dão um bom respaldo, como Haroldo Dutra Dias, Divaldo Franco, obras mediúnicas também do Divaldo, do Chico Xavier, enfim, são maneiras excelentes de a gente ampliar o nosso conhecimento das coisas e assim, né, porque justamente não há mágica, né? A forma do ser humano evoluir é pelo processo de estudo, de análise, de reflexão e de vivência das coisas, né? Então, é justamente o propósito desse canal. Fazer com que a gente, né, todos nós, né, também, todos estamos incluídos nisso, necessariamente eu também, né, sou um espírito encarnado aqui. Então, tudo isso é um convite para que a gente analise a, a plenitude, a grandeza das coisas e assim a gente vá tomando conta, né, daquilo que é nosso por direito, que é uma evolução espiritual, uma vida melhor, porque o quanto pode melhorar a nossa situação, né, o entendimento das coisas quando a gente entende, né, o propósito da existência, né, entender o sofrimento que muitas vezes se abate sobre nós, que daí tem sempre uma questão pedagógica, existe sempre o amor de Deus, a justiça de Deus, né, entendendo que mesmo que seja algo extremamente doloroso, é temporário, porque, né, por mais que obviamente a gente nunca nega, né, a dor de um luto, de uma morte, de dificuldades, de doenças, mas por mais que algo seja doloroso, é estritamente temporário. Porque a gente vai ter, né, para frente todo o tempo necessário para evoluir e aqueles anos, né, ou talvez até décadas de sofrimento, né, o Espiritismo tem essa potencialidade de consolar essa dor. Porque aí a gente vê aqui como, né, como se fosse uma escola. Então as provas muitas vezes são difíceis, né, são puxadas, né, como se diz, mas passa, né, o sofrimento passa, como da mesma forma que na escola uma prova difícil, em determinado momento termina, e aí a gente retorna para casa, né? No caso, essa casa, né, tem a escola, tem a nossa casa, no caso a nossa casa é o plano espiritual. E na verdade a gente fala muito em morte, só que não existe a morte, na verdade existe o que? Mudança de, né? A gente está hora encarnado e hora desencarnado. Então, na verdade, a palavra morte com o significado de término, na verdade, não existe, né? O que a gente tem é encarnação e desencarnação, reencarnação, enfim. É uma maneira totalmente diferente de ver as coisas, né? Então, mais uma vez, agradecemos a presença de todos, principalmente agradecer a Deus pela oportunidade, né, do trabalho, do estudo. Que todos tenhamos uma semana bastante abençoada, que a gente possa manter a serenidade, que a gente possa, enfim, trazer, né, para nós mesmos iluminação e que a gente possa sempre contar com boas intuições do plano espiritual e assim ir melhorando a nossa vida, dos nossos próximos, na nossa comunidade e aos poucos trazendo para todos nós, né, uma sociedade melhor, mais fraterna e mais humana. Que Deus possa nos abençoar nesse propósito. E que assim seja.